Mas a pois é. Sejam bem-vindos à nossa casa, para mais uma reunião da hoje. É uma alegria, um prazer muito grande estarmos aqui juntos. Nós vamos iniciar a nossa noite de hoje com a apresentação oral. E nós estamos ao vivo no Instagram e também no YouTube, ao vivo no YouTube. Se vocês quiserem dar uma curtida para incentivar a gente lá, a crescer um pouco mais no canal, né? Então, que a paz e o amor de Jesus esteja em cada um de nós. E assim, nós agradecemos por essa curtida.
Nos ensina
Cantem conosco agora. Oh, todo mundo conhece a letra. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Gente, não esqueci. Ó, que isso, hein, só. Esquecemos o bichinho aqui. Esquecemos o bichinho. Estamos começando o webinar ao vivo no YouTube da Rádio da Internet. É. Esse ano está em tudo. No semeador, no canal alimentar, mas não é Não. dela. Não lembro, não. Tá. Inclusive, nós vamos agradecer ao canal Alimento da Alma e também à Rádio Fraternidade, que estão fazendo a transmissão das nossas comemorações do mês de Kardec, né? E agora nós vamos iniciar a nossa palestra de hoje. Nosso convidado é o nosso irmão aqui da casa, o Frederico, e vamos, neste momento, elevar os nossos pensamentos ao nosso Divino Mestre Jesus, que Ele esteja conosco, nos trazendo muitas bênçãos, iluminando a nossa mente e os nossos corações, para que nós possamos, mais uma vez, estar recebendo os ensinamentos de Jesus através da doutrina de Kardec, para que possamos marchar neste caminho de luz, de paz,
E que todos os nossos irmãos que aqui se encontram também sejam agraciados com esta mensagem e que a paz e o amor de Jesus permaneça sempre conosco, com a nossa casa, com todos os trabalhadores, com todos os irmãos aqui presentes. Muito obrigada, que assim seja. Fred, por favor. Você vai usar isso aqui? Obrigado. Obrigado. Obrigado, João. Cadê o... Ah, tem que ser por lá? Boa noite, meus irmãos. Boa noite, minhas irmãs. Que a paz e o amor do Mestre Jesus continuem envolvendo os nossos corações. Boa noite ao Jonathan, do canal Alimento da Alma. Sempre um prazer recebê-lo, né? E o auxílio que vem nos prestando aí, com muito amor, carinho. Todos os irmãos que nos acompanham através do canal do YouTube, do Alimento da Alma também. Sejam todos bem-vindos a mais essa noite de estudos e ensinamentos dessa doutrina. E nesse mês de outubro, estamos aí comemorando, né? O nascimento do nosso codificador Allan Kardec, sétimo MEAC. E o tema de hoje, como está aqui no telão aqui, doutrina espírita, a doutrina de amor trazida pelo Cristo. Então, essa doutrina tão consoladora, tão cheia de luz, né, que o Cristo nos prometeu, está lá no capítulo 6 do Evangelho Consolador Prometido. O que é essa doutrina espírita? Por que ela é uma doutrina de amor? Primeiro, né, meus irmãos, vamos agradecer sempre a Allan Kardec, ao nosso codificador, de ter com tanto amor nos propiciado, né, tantos ensinamentos, tantos esclarecimentos, conhecimento das coisas através dessa doutrina. E nós sabemos que as 5 obras fundamentais que compõem a doutrina espírita, né, quais são elas? Sabemos, não sabemos? A primeira delas, o livro dos Espíritos, né? E temos ali pergunta, temos uma introdução, os prolegômenos, explicações racionais do porquê que o livro dos Espíritos foi escrito, como que ele foi escrito, que ele é obra dos Espíritos. Kardec deixa isso muito claro, que o livro dos Espíritos é obra dos Espíritos e não dele, né? Vamos dizer assim. E logo após temos o livro dos Médiuns, né? E que vai trazer ali os fenômenos, né? Que não são mais fenômenos, mas as comunicações, os tipos de mediunidade, né? O que é a mediunidade, como desenvolver essa mediunidade de uma forma racional, santa, de uma forma conforme Jesus explicou e conforme está ali nesse livro, cujo estudo nós temos aqui todas as quintas-feiras, né? A partir das 19 horas, aberto ao público, não precisa de matrícula. Então, todas as quintas-feiras nós temos o estudo do livro dos médiuns aqui no Centro Espírito Semeador. Logo depois do livro dos médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, né, que é basicamente o que fundamenta as palestras de segunda-feira. Né? Inclusive, hoje vamos falar muito do Evangelho, que é a parte, vamos dizer, moral do Espiritismo. Lindo de se ler, né, o Evangelho, muitos ensinamentos, muitos esclarecimentos. Então, vamos dizer assim, aquela parte filosófica, moral da doutrina espírita. Logo depois do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos o céu e o inferno, né, que são os relatos ali dos espíritos que já vivenciaram aqui na Terra, que tiveram várias existências e vão ali trazer como que eles passaram, o que eles têm para nos ensinar. Espíritos infelizes, endurecidos, suicidas, espíritos bons, né? Então você tem ali, nós temos também o estudo aqui do céu e inferno às quintas-feiras, a partir das 17 horas. Inclusive estamos na parte ali que está falando dos espíritos felizes. Como que se deu ali o desencarne de um espírito feliz, de um espírito já superior. Como isso é bonito de se ler,
né? Como esse consolo, o céu e o inferno, ele traz muito ali consolo e também aprendizado, né? Para a gente ver o que a gente faz aqui, como que será lá no mundo espiritual, como que será a consequência lá do nosso passamento, quando nós desencarnarmos, e por aí vai. E a última obra que nós sabemos, né, meus irmãos, que compõe essa doutrina maravilhosa, que é a Gênese, né, as predições segundo o Espiritismo, importantíssima também, que tivemos aí algumas deturpações da Gênese, mas temos aí a obra original, sem alterações, escrita por Kardec, e vem também trazer aí as características dessa revelação espírita, né? O que é a doutrina espírita, vem trazer ali Deus, as eras geológicas da Terra. Então, assim, um livro muito complexo, de muito estudo, que demanda aí um aprofundamento para a sua própria compreensão. Mas essa doutrina, além de tudo, dessas 5 obras fundamentais, nos trouxe sobretudo o quê? Consolo. Consolo e conhecimento. A doutrina espírita, meus irmãos, ela é tão fundamentada nesse amor de Jesus para conosco, que Ele nos prometeu enviar o Consolador prometido, mas ela é uma doutrina de suprema consolação. Consolação para as nossas dores, consolação para os nossos sofrimentos, consolação para as nossas dúvidas. De onde viemos? Por que estamos aqui encarnados? Para onde vamos? Tenho outras vidas, já vivenciei outras existências, essa é a única, terei outras. Então a doutrina espírita, ela vem trazer ali o conhecimento das coisas. Ela vem cumprir, o espiritismo em si, ele vem cumprir, né, na verdade, a lei que a lei que Moisés, que Jesus já trouxeram. Então o espiritismo não veio destruir, né, o que o Cristo ensinou, não veio trazer nada novo. A doutrina espírita veio, na verdade, dar cumprimento aos ensinamentos do Cristo. Mas que tipo de cumprimento, meus irmãos? E aqui que é bonito, nessa doutrina de amor. Que tipo de cumprimento? Vem nos trazer a explicação de forma racional, clara, inteligível, de forma que nós possamos compreender aquilo que o Cristo disse por parábolas, quando aqui esteve. Isso que é bonito da doutrina, que ela vem trazer a explicação, ela desenvolve o ensinamento do Cristo. Ela desenvolve não de uma forma cega, de uma forma fanática. Ela traz o desenvolvimento desses ensinamentos de uma forma racional, de uma forma clara, sem contradição. Ela vem dar cumprimento a todos aqueles ensinamentos, vem explicar todos aqueles ensinamentos que o Cristo deu ali através dos seus discípulos por parábolas, porque naquela época eles não teriam, nós, quem vivenciou aquela época, não teria condições de compreender como nós podemos compreender o que? Hoje, né? Isso é bonito, isso é uma prova de amor do Cristo para conosco, entre tantas outras. Prova não, porque o Cristo não precisava demonstrar nada. Mas quando Ele promete, né, o Consolador prometido, que ficaria conosco eternamente, aí nós temos a ideia desse amor de Jesus por nós. Quando o Espiritismo vem, na época certa, nessa regeneração que estamos vivenciando, trazer a nós os esclarecimentos, tirar aquelas dúvidas que nós temos, ou crescemos tendo dúvida, mas vem explicar de uma forma clara que se eu fizer o mal aqui hoje, eu vou colher o mal amanhã. Que se eu tiver o preconceito aqui hoje, eu vou sofrer as consequências de um preconceito amanhã. Que se eu for vingativo hoje, eu terei as consequências dessa minha vingança. E principalmente que se eu não perdoar hoje, eu também, hoje ou amanhã, não serei perdoado. Sofrerei as consequências dos meus comportamentos. Muitas vezes comportamentos que contrariam a lei de Deus. E que o Espiritismo vem nos mostrar que mesmo contrariando a lei de Deus, nós não seremos o quê? Olha que consolo. Nós não seremos condenados no fogo do inferno. Mesmo errando, sempre teremos chance de reparar os nossos erros. Essa é a suprema consolação dessa doutrina de amor. Ah, então eu posso errar a hora que eu quiser, vou continuar errando. Não é isso. Mas é que ele nos traz o quê? A luz no fim do túnel. Vocês concordam? Uma luz que muitas vezes está apagada, mas que agora parece que ela começa a acender. E é tão importante, quando se fala do Consolador prometido, e eu não tenho capacidade de
vamos dizer, decorar a passagem de João, que é belíssimo, né? Essa passagem que vem nos falar desse Consolador prometido. Vou pedir licença a todos para eu fazer a leitura do capítulo 14, versículos 15 a 17 de João, que vai nos trazer justamente isso. O Consolador prometido, essa doutrina maravilhosa que é a doutrina espírita, que o Cristo nos disse que enviaria, e com tanto amor ela está aqui à nossa frente hoje, né? De forma tão clara. Então, abre aspas. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente não o conhece. Mas, quanto a vós, conhecê-lo eis, porque ficará convosco e estará em vós. Muito bonito, né? Porém, o Consolador, que é o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. João capítulo 14, versículos 15 a 17 e 26. Então essa passagem de João ela é belíssima. Ela vai nos trazer, além do consolo, o quê? A certeza de que o Espiritismo estará conosco eternamente, sempre. Nós nunca seremos o quê? Abandonados. Nunca seremos colocados ao abandono enquanto essa doutrina existir. Enquanto essa doutrina que o Cristo nos trouxe de forma tão amorosa, continuar irradiando luz, poderemos aproveitar dela. Porque, meus irmãos, nós sabemos que a primeira revelação através de Moisés, personificada, a segunda revelação personificada no Cristo, e a terceira revelação, o Espiritismo, que está aqui na passagem de João, personificada em alguém especificamente? Não. Allan Kardec foi o codificador, mas a doutrina espírita é dos Espíritos. São as vozes do céu que vêm nos trazer tudo aquilo que nós precisamos. Por quê? Porque existe aqui a questão da universalidade. Os ensinamentos agora são para todos, não só no Brasil, não só aqui em Uberlândia. Os ensinamentos estão no mundo todo. Em todos os pontos da Terra nós temos espíritos hoje, encarnados e desencarnados, contribuindo para a divulgação dessa doutrina. Mas não para essa divulgação de proselitismo, essa divulgação para que a doutrina tenha muitos adeptos. O Espiritismo não tem essa preocupação de ser proselitista, de ter filas aí na frente de pessoas querendo frequentar. Não é isso. Porque o que o Espiritismo busca, qual que é a essência do Espiritismo, meus irmãos? O que é o objetivo ali do Espiritismo? A transformação moral. É uma doutrina essencialmente moral, mas não moralista. Ela é moral porque ela nos convida a nós mudarmos as nossas condutas, mudarmos os nossos pensamentos, vigiar os nossos pensamentos. É uma doutrina que nos convida a refletir sobre nós mesmos. Não impõe, não obriga, isso é amor. Não determina que seja assim, não está com a verdade, isso tem que ficar bem claro. Em nenhum momento o Espiritismo se auto-intitula o dono da verdade, vocês concordam? O que é falado aqui é o que vale, o que é falado lá não. Mas essas 5 obras que nós falamos aqui, e que são a base da doutrina de Kardec, elas por si só vêm trazer explicações que nos levam a crer que a verdade é essa. Vocês concordam? Aí cabe a quem analisar se aquilo ali é verdade ou não? A nós. Passar sempre pelo crivo da lógica, da razão, ter o bom senso na análise. E é interessante quando a gente fala do crivo, da lógica e da razão, a gente sempre lembra do quê? Do Evangelho segundo o Espiritismo. Quantos ensinamentos ali racionais, quantos ensinamentos que antigamente tinham uma interpretação errada e hoje nós temos ali a explicação clara, né? Especialmente quando nós temos ali no capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo. Como que nós podemos entender isso? Que eu tenho que amar o próximo como a eu mesmo. E mais difícil, amar os nossos inimigos. Como que eu vou acreditar nessa doutrina que fala que eu tenho que amar os inimigos?
Como que nós vamos acreditar nisso? Como que eu vou amar aquele que me odeia? Como que eu vou ter ternura, carinho por aquele que me deseja o mal? É só lembrarmos de quem? De Jesus, o Cristo, que o coral tanto nos traz aqui com muita alegria sempre. O Cristo não amou a todos? O Cristo não amou até aqueles que o mataram? E é interessante quando a gente fala do Cristo, porque tivemos aqui o encontro dos trabalhadores, né? Em agosto, e o livro Memórias e Confissões, obrigado, João, do Emanuel Cristiano, a saga de um espírito convertido. Tem uma passagem lá no capítulo 8º desse livro, que fala do irmão Simplicidade, e que ele vem falar de Jesus. Ele, ali num desprendimento, né, no monastério, é um livro bem pesado, mas interessante. Ele ali no desprendimento, ele começa a narrar como que foi ali o Calvário de Jesus. Calvário no sentido do sofrimento ali que presenciaram, né? Porque Jesus, Espírito puro, já previa aquilo. Em um momento ele diz o seguinte, eu acho isso muito, a gente vê que isso é muito consolador, e representa a base do Espiritismo. Então, irmão Simplicidade, narrando ali o momento em que Jesus é crucificado, ele diz, abre aspas, no momento da crucificação do Cristo, 3 pessoas permaneceram ali, não os vilões, aqueles que perseguiram, que ironizaram o Cristo. 3, ele fala, Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, Maria de Magdala, a convertida, e João, o evangelista. E é mais interessante que ele fala assim, Maria de Nazaré representa o amor, Maria de Magdala representa a renovação, e João Evangelista representa a esperança. Amor, renovação e esperança são as bases do Espiritismo. E ele diz, amor, renovação e esperança, a base para quem quer seguir Jesus. Isso é muito bonito, o amor de uma mãe pelo seu filho ao pé da cruz, acompanhando. Mas não é esse amor apenas de dizer eu te amo, eu gosto, não. Aquele amor incondicional, em que muitas vezes você sai de você mesmo, para desejar ali ao próximo aquilo que você gostaria que fosse feito a você. E a renovação é a Maria de Magdala, que converte a mulher adúltera, aquela que errou, que todos nós erramos, mas que busca o quê? A própria salvação, que encontra no Cristo a salvação, não para continuar errando, mas para buscar a reparação e seguir o caminho reto. E João Evangelista, que nós já conhecemos, que representa a esperança. A doutrina espírita é uma doutrina de esperança, mas não de uma esperança qualquer, uma esperança concreta, uma esperança em que a gente encontra respostas naquilo que a gente busca. Mas como que eu vou encontrar resposta, como que nós vamos encontrar essa resposta nessa doutrina, se nós ainda estamos arraigados no mal? Se nós ainda desejamos ser melhor que o outro sempre? Se eu desejo o mal do próximo, como que eu posso seguir Jesus se o meu irmão pensa diferente que eu, então eu desejo o mal dele? Como que eu posso seguir o Cristo, ter amor pelo Cristo, pregar que eu sou cristão, mas eu desejo a pena de morte? Sob que circunstância for, o simples fato de eu desejar a morte de alguém, já não é uma violação da lei de Deus? O que vocês acham? Essa doutrina, ela vem nos trazer, não que é certo praticar o crime, que é certo matar, não. Mas ela vem nos mostrar, isso é muito amoroso, é de um amor incondicional, vem nos mostrar que Deus, meus irmãos, Ele não quer a morte do pecador. Ele não quer a morte do criminoso. Ele não quer a morte dos que erram. Ele quer a morte do pecado, do erro. O pecador, ele quer o quê? Que se converta, que busque a luz, que busque essa renovação, deixar o homem velho para trás e fazer inaugurar em nós o quê? Esse homem novo, esse ser humano novo. Ah, mas a gente sofre demais. Como que a doutrina espírita nos consola? Nós temos sofrimentos, não temos? Mas como que eu posso enfrentar o sofrimento de uma forma mais leve? Nós acordamos e pedimos para sofrer? Alguém acordou aqui hoje e pediu para sofrer? Sabemos que não. Quando o sofrimento chega, a adversidade chega, qual que é a nossa reação? Qual que é o nosso comportamento? A doutrina espírita vem nos dizer
Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Os sofrimentos, eles têm uma utilidade. Vocês concordam? Uma utilidade. Qual que é essa utilidade? Serve para o nosso adiantamento. É o bem sofrer. Não é que nós gostamos de sofrer. Alguém aqui gosta de sofrer? Mas é sabermos utilizar o sofrimento em nosso proveito. Porque quando nós superamos o sofrimento, superamos a adversidade, nós temos capacidade para isso, nós ficamos mais fortes. Vocês concordam? Nós criamos coragem, nós criamos força, fé, a fé inabalável no futuro. Ao invés de reclamarmos dos sofrimentos, de nos revoltarmos contra Deus ou contra aquele que nos infligiu esse sofrimento, o que o Cristo nos ensinou? O que a doutrina nos ensina? Bem sofrer? Não. Tenha também o quê? Resignação. Suportar os problemas com alegria. Olha como é difícil. A gente suporta muitas vezes com choro, não é? Com dor, com busca de um auxílio. E sempre temos, não temos? Porque as recompensas para nós são muito mais que os problemas, não são? Só de estarmos aqui reunidos hoje é uma recompensa, vocês concordam? Só que os problemas vêm para nos ensinar. É a famosa professora, é a dor. Ele ensina. Muitas vezes nós erramos de novo, sofremos, porque se formos analisar, a maioria dos nossos sofrimentos hoje decorrem de condutas nossas dessa existência, de imprevidência nossa, de excesso nas nossas reações. Muitas vezes podem ser de outras existências, sabemos. Mas quando a nossa consciência apita, quando o tribunal da consciência apita, nós sabemos que nós estamos caminhando errado. Nós sabemos que alguma coisa que nós estamos fazendo vai ter consequência. E o Espiritismo vem mostrar isso. Tudo que nós fazemos aqui tem consequência. Somos os artífices do nosso destino. Eu não posso dizer que o que eu sofro hoje é culpa de fulano, é culpa do outro. O que eu sofro hoje é para o meu progresso. Deus não dá muito peso para quem tem ombros frágeis. O fardo não é mais pesado que os ombros. Porque se assim fosse, Deus não seria o quê? Justo. Não haveria justiça de Deus se Ele quisesse massacrar seus filhos. A doutrina espírita vem nos mostrar isso. Que busquemos nesses momentos de dores, de dificuldades, não pedir para que o problema seja o quê? Para que o problema desapareça, o sofrimento desapareça. Mas o que a doutrina espírita vem nos mostrar é que quando o problema, a dor, o sofrimento chegar, que nós procuremos primeiro ter aquela capacidade de recepcionar o problema. Não é só entender que ele vai chegar, mas é a capacidade de entender que ele chegou para o meu progresso, porque vai ficar mais leve a nossa consciência para resolver ele. E aí nós vamos ter o quê? Força. Então vamos pedir o que, meus irmãos, que a doutrina ensina quando chega o sofrimento? Pedir a Deus, ao nosso anjo guardião, aos espíritos protetores o que? Força, fé e coragem. Resignação, humildade e uma palavrinha muito forte, paciência. Essas virtudes são fundamentais para desenvolvermos em nós tudo o que precisamos para superar os nossos problemas. Quando nós vamos no capítulo 5 do Evangelho, o capítulo mais extenso do Evangelho, que fala bem-aventurados os aflitos, nós temos ali, olha como a doutrina espírita é uma doutrina de amor. Nós temos ali, a felicidade não é deste mundo. Eu vou no centro espírita, eu vou agora frequentar o espiritismo, porque eu sei que lá eu vou ser feliz. Mas o que é essa felicidade? O que nós buscamos quando queremos ser felizes? Muitas vezes são coisas materiais. É o aumento do salário, é receber mais, é ter o carro do ano, a casa do ano, é ter o celular mais novo. Isso é felicidade? Pode ser, mas é efêmera. É uma felicidade passageira, vocês concordam? Precisamos da matéria. Qual é a verdadeira felicidade? Faça uma digressão mental, uma regressão mental. Um dia, como que eu fui feliz? Porque o Espiritismo traz isso para nós, não traz? A verdadeira felicidade qual é? Bem relatada ali no capítulo 5. A paz no coração. Não tem outra. Quando nós conseguimos deixar o nosso coração em paz, nós estamos
sentindo a verdadeira felicidade. Quando hoje nós colocarmos a cabeça no travesseiro e formos dormir, se o nosso coração não estiver inebriante, agitado, se ele estiver calmo, em paz, tranquilo, quer felicidade maior do que ter a paz dentro do coração? Vocês concordam, meus irmãos? E onde que a gente vê isso? No Evangelho segundo o Espiritismo. Essa doutrina vem nos trazer tantos ensinamentos, tantos consolos, vamos dizer assim, que nós não temos muitas vezes como duvidar. Porque já viu aquilo, quando você abre o Evangelho, você lê e fala, nossa, isso é para mim, parece que aconteceu comigo. Porque tudo que a gente lê no Evangelho é para a gente. Vocês já perceberam? Todo capítulo que você abre serve para a gente. E aí o Cristo nos envia esse presente, né? Porque é um presente o que essa doutrina faz, essa casa que nos acolhe aqui, o semeador. É um presente que muitas vezes nós esquecemos até de agradecer, de termos aqui todas as semanas, todos os dias as portas abertas para nos receber. O Espiritismo é tão bonito, ele é tão bonito, que ele jamais, né, nós sabemos disso, Kardec deixava muito claro, nós jamais vamos criticar as outras religiões. Jamais dizer que o Espiritismo que fala aqui é melhor que o católico, que o evangélico, seja quem for, porque todos somos irmãos em Cristo. Todos somos irmãos, nós, aqueles que são ateus, aqueles que não acreditam, aqueles que acreditam, aqueles que estão em outra religião, todos somos filhos de Deus. A igualdade deve reinar entre os filhos de Deus, a fraternidade deve reinar entre os filhos de Deus. E é interessante que tem uma passagem nos prolegômenos, que está ali depois da introdução de O Livro dos Espíritos, que vai nos dizer o seguinte, dessa doutrina amorosa, né, que vem trazer essa regeneração que a Terra está passando e a regeneração que nós devemos buscar em nós mesmos, né? Então, abre aspas, diz o seguinte, sobre o Livro dos Espíritos. Os Espíritos anunciam que os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal estão chegados, e que, sendo os ministros de Deus e os agentes da sua vontade, cabe-lhes a missão de instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. E que regeneração é essa? Então a gente traz esse trecho dos prolegômenos para falar que a regeneração da Terra depende de quem? Da regeneração dos seus habitantes, encarnados, desencarnados, mas é aquela regeneração interna. É quando nós conseguimos vencer os nossos próprios defeitos. Não adianta eu querer a regeneração da Terra se eu não estou buscando a minha própria transformação moral, a minha própria regeneração. O Espiritismo, ele nos traz isso, a chave do nosso melhoramento moral, questão 919A do Livro dos Espíritos. Como que eu faço para me melhorar, né? Que tem a pergunta lá, muito profunda a resposta. Conhece-te a ti mesmo, já dizia um sábio. E como eu faço para me conhecer? Aí vem Santo Agostinho e traz lá uma lição para a gente. Faz aí como eu fazia na Terra, né? Ao final de cada dia, ver o que eu fiz de bom, de ruim. Então nós temos, vocês concordam? Nós temos os instrumentos para buscarmos essa melhora. Nós temos uma doutrina de amor, nós temos uma doutrina consoladora, mas ela é de amor racional. Não é apenas aquele amor cego, aquele amor que passa. É o amor permanente, é o verdadeiro amor do Cristo para conosco até hoje, até os dias atuais. Porque senão, quando nós duvidarmos, o Espiritismo espanca qualquer dúvida, vocês concordam? Qualquer dúvida que a gente tem, a gente encontra nas 5 obras. Mas quando a dúvida ainda pairar na nossa consciência, o que devemos fazer? Vamos buscar lá no fundo da consciência. Por que eu estou com essa dúvida? Eu tenho capacidade de superar essa dúvida? Eu posso buscar, com as minhas forças, esclarecer essa dúvida com a ajuda da doutrina? E nós vamos ver que sim. Nós vamos ver que em qualquer dessas 5 obras, qualquer pergunta que a gente faça para nós mesmos, nós vamos encontrar. Mas é muita coisa, né? Porque são 5 obras. Mas o bonito, o amor é esse. Como se diz, né? Igual tem uns estudos aqui. Você vai estudar quando o Livro dos Médiuns? Mas quantas vezes? Até o final da encarnação. Porque sempre que acaba aqui, recomeça o estudo novamente. Não é simplesmente ler, é vivenciar a doutrina. E vivenciar a doutrina espírita
Não é dizer que é espírita, vocês concordam? Dizer que é cristão é bom, viemos aqui, nos reunimos, mas é buscar desenvolver o que em nós? O divino que habita em nós. A doutrina espírita vem nos trazer isso, que Deus está dentro de quem? De nós. Deus habita no nosso coração. Todos os dias nós podemos estar com Deus, vocês concordam? Todos os dias, toda hora a gente pode estar com Deus, não pode? Só depende de quem? Da gente. Mas quando eu tenho raiva, eu vou estar junto de Deus? Quando eu tenho orgulho, quando eu sou egoísta, quando eu tenho aquela egolatria, quando eu olho para o próximo como um competidor e não como um irmão, aí eu estou querendo Deus ao meu lado, é possível? Nós mesmos nos afastamos de Deus, vocês concordam, meus irmãos? E a doutrina espírita vem o quê? Para nos aproximar de Deus. Porque quando a gente fala de religião, religar o ser humano com Deus. Não basta rótulo religioso, nome. A verdadeira religião, aquilo que o Cristo nos ensinou é o quê? Quando nós nos conectamos com o nosso Pai maior. Pai de justiça, de amor, de bondade, de misericórdia. Essa verdadeira religião é aquela que aproxima o homem de Deus. E é o que a doutrina espírita se propõe. Porque para nos melhorarmos, precisamos ter Deus, desenvolver esse divino que existe em nós. Precisamos nos aproximar do Pai. Como que eu vou me aproximar de Deus se eu ainda tenho tanto ódio? Como que eu vou me aproximar de Deus se eu desejo a guerra? Então que busquemos, através desses ensinamentos, dessa doutrina maravilhosa de amor, que busquemos com ela, não respostas rápidas para os nossos problemas, para as nossas dúvidas, mas que busquemos com ela esclarecimentos. Esclarecimentos que vão nos conduzir à nossa melhora. Esclarecimentos que vão nos conduzir para o desenvolvimento dentro de nós, de Deus, de Jesus, dos ensinamentos que o Cristo nos trouxe. Porque quanto mais nós buscamos desenvolver em nós esse divino, mais nós estamos alcançando, chegando próximo da perfeição. Estamos em um planeta de provas e expiações, temos a capacidade hoje de compreender os ensinamentos da doutrina, mas ainda erramos, ainda escorregamos, ainda temos aquele ego, aquele orgulho. E tudo isso vai ser o quê? Com o tempo nós vamos corrigindo, nós vamos buscando com o tempo tirar de nós esses defeitos, essas imperfeições que tanto ainda nos aprisionam, que nos amarram a esses mundos de provas e expiações. Ah, mas aqui na Terra é um mundo de provas e expiações, só tem sofrimento aqui? A doutrina espírita fala que aqui quem vem para a Terra é para sofrer? É isso? Tem consolo nisso? Não. Nós sabemos que o mal ainda impera, sabemos que o sofrimento existe, mas não temos muitas coisas boas sendo feitas na Terra? Caridade, pessoas bondosas. Precisa ser espírita para ser bom, meus irmãos? É só espírita que, entre aspas, é bom? Tem muitas pessoas que sequer têm religião, que são pessoas boas, naturalmente. Vamos procurar seguir o exemplo. Vamos procurar ter essas pessoas como exemplo no sentido da bondade. Porque a doutrina espírita é uma doutrina de bondade. É uma doutrina que não te condena. Ela é uma doutrina que reergue. Ela é uma doutrina que te estende a mão quando você está, talvez, no fundo do poço. Quando ninguém consegue resolver, muitas vezes a doutrina espírita vai lá e te resgata. Resgata porque ela traz uma explicação séria. Ela traz uma explicação racional, especialmente de todos os nossos problemas, de todos os nossos sofrimentos, de tudo aquilo que estamos fazendo aqui, para onde vamos, por que eu estou aqui encarnado. É um amor muito grande de Jesus para conosco, vocês concordam? É um amor que transcende qualquer possibilidade que possamos ter ideia. É um amor que vem do Cristo, desde aquela época, e que ainda continua palpitando aqui. Em que Ele mandou, vamos dizer assim, enviou esse Consolador prometido para falar: estou convosco, não vos abandonarei. E vós que estáis fatigados, venham até mim que eu vos aliviarei. Olha esse consolo. Estáis fatigados, venham até mim que eu vos aliviarei. Então, com essas singelas palavras, meus irmãos, que possamos,
através dessa doutrina, compreender os seus ensinamentos, compreender que além de ser uma doutrina de amor, é uma doutrina de muito consolo. Com essas 5 obras fundamentais, sendo semeador aqui preza pela pureza doutrinária, que possamos compreender que essas 5 obras aqui, escritas, codificadas por Kardec através do auxílio dos Espíritos, possam servir para o nosso progresso, possam servir para que nós possamos buscar essa melhora íntima, desenvolver em nós essas virtudes que nos aproximam de Deus, que nos aproximam do amor, que nos aproximam dessa luz, que a doutrina espírita é luz para todos. A doutrina espírita ela não fecha as portas para ninguém, e é por isso que ela hoje nos recepciona com tanto amor, com tanto carinho e especialmente com tantas respostas àquelas dúvidas que nós tínhamos. E que possamos permanecer na paz de Jesus, hoje sempre tenhamos aí uma semana muito abençoada, de muito amor, muita paz e muita alegria. Que Jesus nos abençoe a todos. Isso é o que, gente? É o rodo? Achei que um cachorro. Achei. Esse barulho é do rodo, viu, gente? Nós vamos finalizando agradecendo a você, Fred, pelas suas palavras. Agradecendo ao Rubens da Web Fraternidade, Rádio Web Fraternidade. Ao nosso irmão, amigo, Jonathan, alimento da alma, nossa gratidão eterna por várias encarnações, por tanto amor, por tanto carinho, por tanta ajuda. Pedir novamente a vocês que nos auxiliem nesse início no Instagram, das palestras ao vivo, se puderem colaborar, né? Tem que dar ali clicar lá, né? Dar os likes. Então nós vamos nesse instante, passistas entrando para o trabalho, nós vamos fazer a nossa oração. Geraldo, apaga para nós. E vamos, nesse momento, lembrar o Consolador prometido pelo Cristo Jesus, que nos disse: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. E volta em ensinamentos simples, mas profundos, simples, mas difíceis, porque temos que destruir o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, o nosso preconceito, os nossos ódios, essa egolatria, para sermos simples de coração, sermos mansos e humildes, sermos verdadeiramente justos na solidariedade, na fraternidade, amar ao Pai, amando a todos os irmãos sem exceção, como amamos a nós. Por isso, nesta noite, Senhor, em que comemoramos a vinda do Consolador através do seu missionário Allan Kardec, como escrevestes no capítulo 6, assinado por ti, Espírito da Verdade, o meu discípulo que vos ensina, que possamos entender que o estudo do Espiritismo é o reencontro íntimo de cada um de nós com o Senhor, com os seus ensinamentos, com o seu convite a sermos felizes. E nesta noite, durante a oração que nos ensinastes, rogamos que esta luz se espalhe por todo o planeta Terra, por toda a humanidade, que está em expiações e em provas, que a tua luz brilhe e nos faça compreender o caminho,
que nos leva ao Pai. Que o Senhor derrame sobre todos nós, sobre aqueles que estão nos lares, nos hospitais, nas prisões. Que o Senhor derrame a sua paz, o seu amor e nos envolva na sua luz consoladora. Que nesse instante as águas sejam magnetizadas, aquelas que aqui estão, aquelas que estão nos lares. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Vamos todos em paz, que Jesus nos acompanhe, nos guie e que o Pai nos abençoe. Assim seja.